HGLG11, o Fundo de Logística da Pátria. Vamos ler o relatório de março de 2025, publicado agora, no dia 8 de abril de 2025. O fundo que tem aí algumas movimentações. Vamos ver qual é a atual situação dele, continuar o acompanhamento aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Tá aí, pessoal, o fundo que tem uma cota patrimonial de R$ 162,70, 499 mil cotistas, uma vacância física e financeira aí de 6,6% e 6,7%, respectivamente, 1.600.000 metros quadrados de ABL, 11,6% de alavancagem. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o HGLG11 está cotado aí na B3 a R$ 150,05, fazendo um P sobre VP de 0,92%, uma variação negativa aí nos últimos 12 meses de 2,85%. O fundo, pessoal, que lá em dezembro abriu uma oportunidade aí chegando aos R$ 138,70, buscou aí um rally de recuperação, mas na última semana agora, muito influenciado aí pelas notícias no cenário internacional, ele voltou aí a decrescer lá para a casa dos R$ 150,05, frente ao R$ 153,154, né? A última distribuição, como comentamos, foi aí de R$ 1,10 por cota, será paga agora no dia 14 de abril de 2025, fazendo um yield mensal aí de 0,72, anualizado aí de 8,80%. Pessoal, o HGLG11 ele se encontra lá abaixo, tá, da linha do CDI e da linha do IFIX, tá? Só superando aí a linha do IPCA. Então, importantíssimo o cotista ficar atento nesta rentabilidade aí do fundo. E já considerando o reinvestimento dos dividendos, se ele tivesse investido aí R$ 1.000 há 2 anos no HGLG11, ele teria aí hoje R$ 1.113,60. Voltando aqui para o relatório, pessoal, nos comentários da gestão, para março, o fundo apurou aí uma receita total de 34,5 milhões, o equivalente aí a R$ 1,02 por cota, o que levou a um resultado de 27 milhões e meio, 81 centavos por cota. Segundo a gestão, no decorrer do mês aí houve 2 aditamentos. O primeiro é para o HGLG Vinhedo, tá? Que segundo a gestão houve aí uma redução de 14% no contrato lá da Volkswagen, tá? Mas em compensação, uma extensão aí de 5 anos do prazo de vigência da locação. A segunda movimentação é para o HGLG Louveira, tá? Representando aí 3% da receita contratada. Para este imóvel, em relação à Ambev, houve aí a renovação do contrato com extensão para mais 5 anos de vigência, mais uma redução aí no aluguel na ordem de 25%, tá? Então, 2 reduções consideráveis, tá? Uma de 25% para a Ambev e a outra de 14% aqui para a Volkswagen. Então, importantíssimo o cotista ficar atentos aí a esta redução no valor dos aluguéis, né? Mas, segundo a gestão aqui, ela destaca que estes impactos já haviam sido monitorados aí pela gestão, pois os locatários já possuíam os valores dos aluguéis aí bem acima da média praticada aí no mercado. Segundo a gestão, essas mudanças aí não alteram a visão em relação à distribuição de rendimentos, isso porque aí tem no radar as renovações relevantes, está representando aí um reajuste entre 20% e 50% em relação ao preço de locação de outros ativos, tá? Seguindo aqui em relação ao comercial, pessoal, a gestão, depois dessas movimentações, comenta aí que a vacância física e financeira do fundo subiu lá para 6,6% e 6,7% respectivamente, motivada aí pela redução da ocupação da Infracommerce, tá? De 10 mil metros quadrados e meio lá no DCR. Em relação a esta empresa, a devolução está ocorrendo aí de forma faseada e quando completada, resta a devolução aí de aproximadamente 8 mil metros quadrados, de um total aí de 31 mil metros já devolvidos. Apesar disso, pessoal, segundo a gestão aqui, já alugou aproximadamente 15 mil metros e está aí em fase final de assinatura de mais 5 mil metros e a soma dos impactos resultará aí em uma redução líquida de 10 mil metros quadrados, que representa 13,5% do empreendimento. Para as locações assinadas em março de 2025, pessoal, houve aí uma nova locação lá no DCR para a Inventa Shopping, com aproximadamente aí 15 mil metros quadrados. A renovação lá do HGLG Louveira em relação à Ambev, com uma extensão aí de mais 60 meses. E também a HGLG Vinhedo para a Volkswagen, com uma extensão aí do contrato, mas prevendo também em contrapartida uma redução aí de 14%. Há aqui também, pessoal, a renovação de um módulo lá no HGLG Goiânia, tá? Para a empresa Modern,
que capturou aí um aumento de 27% no valor da locação. Em relação aos previstos para abril de 2025, pessoal, está aqui no radar a assinatura de contrato de locação para a Shopee, lá no DCR de 5.200 metros, e com isso vai restar aí aproximadamente 10 mil metros vagos lá no parque. Há aí também, na previsão, a renovação de contrato com a Cremer lá em Blumenau, em discussão ainda o contrato. Há também, pessoal, a locação aí de 3.600 metros lá no HGLG São Carlos, a Electrolux, que já tomou posse lá do espaço. Também, pessoal, há a alocação aí de um módulo lá no HGLG Goiânia, tá? 1.400 metros para a Prime Tech. Em relação aí às devoluções ocorridas em março de 2025, como comentamos, houve a devolução aí da Infracommerce, devolvendo aí ao todo 31 mil metros quadrados já em 4 módulos, sendo que a gestão já alugou 3 desses 4, resultando aí uma vacância efetiva de 10 mil metros quadrados e meio. Em relação ao radar de previsão aqui do fundo, pessoal, a Prime Tech, lá do HGLG Goiânia, está cumprindo aí um aviso prévio para devolver o espaço em abril de 2025. A Globor, ocupante lá também do HGLG Goiânia, está com o contrato vencido e não pretende aí a renovação, tá? Em relação ao técnico, pessoal, 3 destaques. Para o Itupeva G300, a gestão está realizando a compra de equipamento de segurança, tá? Montagem de administração predial e a finalização aí da concorrência lá para a operação do restaurante, tudo aí em sincronia com a transição de pós-obra, tá? O segundo destaque para o técnico fica lá que finalizou a substituição das coberturas lá no HGLG Montemor. E o terceiro destaque fica lá para o Simões Filho, tá? O G100, que está se aproximando aí num patamar de execução de 50%, mantendo aí um bom ritmo nos avanços de todas as fases em frentes em geral. Em relação à DRE do fundo, pessoal, para março de 2025, ele fez aqui um total de 30 milhões de receitas de locação, subtraídas aqui as despesas, um total aí de receitas de 34 milhões 465 mil reais, dos quais resultou aí R$ 27.490, chegando aí a um resultado de 81 centavos por cota, dos quais ele distribuiu aí R$ 1,10, chegando aí a um saldo acumulado de 53 centavos, tá? Conforme verificamos aqui, houve um consumo aí das reservas saindo de 82 centavos para 53, então importantíssimo o cotista ficar atento a esta redução de reserva e também na queda do resultado, tá? Ele que saiu lá de R$ 1,30 em janeiro de 2025, passou para R$ 1,04 e agora terminou em março com 81 centavos por cota. O fundo, pessoal, ele tem aí uma receita potencial de 40 milhões 766 mil, mais uma vacância aí de 2 milhões e 700, tem carências aí também na ordem de 2 milhões e 200, recebeu aqui a quantia de 5 milhões 380 em relação à antecipação, atrasos, multas e juros, resultando aí um caixa de março em 30 milhões 561 mil reais, né? Pessoal, em relação aqui à rentabilidade, o HGLG em março de 2025 deu 2,28, frente aos conhecidos 6,14 do IFIX, o CDI bruto deu 0,96, né? Mas conforme verificamos aqui ao longo do tempo, o HGLG 11 conseguindo se descolar aí do CDI, isso se considerar aqui o rendimento do HGLG, tá? Mas como comentamos no início do vídeo, ele se encontra aí abaixo da linha do CDI e também abaixo da linha do IFIX, como confirmado aqui no gráfico, tá? Como podemos verificar, ele apresenta aqui um ganho de capital bem linear, tá? Não há aqui praticamente um ganho de capital desde 2012. É praticamente ínfimo se considerado aí o período, tá, de 2012 a 2025, é um tempo considerável e, como verificamos, não há aqui ganho de capital, mas se considerado aqui o rendimento, aí sim ele supera o CDI e o IFIX. Em relação à liquidez, pessoal, ele segue lá no volume mensal de 120 milhões para março de 2025. O número de cotistas saiu lá de 470 mil em abril de 2024 para 499 mil em março de 2025. Em relação aqui à composição do patrimônio, 5 bi 717 em imóveis, tem aqui 849 milhões, pessoal, em relação aqui às aquisições, o que somando aqui aos FIIs, aos CRIs, às LCIs, também a renda fixa e as parcelas a receber, formando aí um patrimônio líquido de 5,4 bi, uma cota patrimonial aí de R$ 162,70. Está aqui, pessoal, como já vimos em vídeos anteriores,
para os próximos 12 meses, as projeções aí de aquisições e de parcelas a receber do fundo, as maiores são superiores aqui para as projeções de prazo maiores que 12 meses, né? Como verificamos aqui, ele tem 400 milhões lá do CRI Raio 30, tem 100 milhões para o HGLG São Carlos, tem aqui o Mercado Livre 48 e 64 na ordem aí de 116 milhões, né? Tudo isso somando aí 849 milhões. Ele está aí majoritariamente distribuído no estado de São Paulo, 69,2% aí das receitas contratadas, mas ele tem aí no estado do Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem em Santa Catarina e no estado do Pernambuco também. Em relação aí à evolução da vacância física e financeira do aluguel médio mensal por metro quadrado, ele tem aí uma vacância de 6,6%. Conforme podemos verificar aqui, o preço médio decresceu de 26 para 25 com o impacto aí destas reduções nos contratos da Ambev e da Volkswagen. O vencimento dos contratos, pessoal, 14% vencendo aqui em 2025. O prazo médio subiu, tá, lá para 4,3 anos. As revisionais, ele tem 54% previstas agora para 2025, então é bem provável que aqui nas revisionais ajudará aí o fundo a compensar esta perda de receita que ele está tendo aí com o HGLG Louveira e com o HGLG Vinhedo. Em relação às exposições, pessoal, ele guarda aqui algumas concentrações com o Mercado Livre, com a Volkswagen, com a Electrolux, com o Leroy Merlin e com a Kramer, tá? Mas ele tem aqui 65,68% das receitas contratadas pulverizada aí em diversos inquilinos, tá? Sendo que 70% desses contratos são típicos e 30% atípicos. Tem aí 50% dos imóveis AA, ou 28% em AAA. Em relação aqui ao saldo devedor, pessoal, para 2025, ele tem aí quase que 30 milhões para amortizar agora em 2025. Este saldo devedor, ele cresce bastante lá até 2030, quando chega aí a ordem dos 55 milhões aproximadamente, mas depois ele decresce, né? Vejamos aqui que, inclusive, esse saldo devedor, hoje ele chega aí a ordem de 11,6%, ainda bem tranquilo se considerado todo o tamanho do HGLG11, né, pessoal? Como verificamos aqui, e já comentamos anteriormente, o maior saldo devedor dele está lá para o CRI Raio 30, 401 milhões. Todas essas despesas aí com vencimento acima de 12 meses, o que conta aqui inclusive com a carência de 48 meses, bem tranquilo. E por fim, pessoal, as duas conclusões lá de obras, tá? De desenvolvimento. Tem aqui o primeiro HGLG Itupeva, como comentamos, ele se encontra aí praticamente 100% pronto, atingindo aí um avanço financeiro de 96,5%. Dos itens de checklist da entrega das obras, 99,15% já foram concluídos, sendo que os itens restantes, pessoal, dependem apenas de retirada das instalações de energia provisória, que não são mais necessárias, uma vez que já houve a ligação aí definitiva de energia do empreendimento. Já para o HGLG Simões Filho, pessoal, vejam aqui como é rápida a construção de galpão. No vídeo passado ele estava ainda em fase de terraplanagem, mas já se encontra aí com 51% do acumulado financeiro realizado e 49,79% já do avanço físico superado, tá? O que é bastante positivo, tendo aí como previsão chegar lá no total em novembro de 2025, bem positivo, né? Em relação à exposição do fundo, pessoal, em desenvolvimento, ele tem aqui para março a ordem aí investida de 166 milhões, tem aqui também para o Simões Filho, tá? A ordem aí de 149 milhões, o que representa aí 5,98% do PL da carteira do fundo, né? Bem tranquilo. Já para abril, como podemos verificar, esta exposição sobe lá aos 6,5%, mas logo na sequência, em maio, já decresce para 3,7% do PL do fundo. Pessoal, em relação aqui às concentrações, o fundo tem aqui 6 imóveis acima de 5% da exposição do PL, tá? Mas ele tem aqui também, pessoal, alguns imóveis com vacância, tá? Eu deixei aqui para vocês em destaques, mas só tirando, por exemplo, ele tem 4,6% de vacância aqui no HGLG São Carlos, São José dos Campos com uma vacância aí de 29%, fica aí também o Itupeva G300 com 45,6%
16% de vacância, o Itupeva G100 com 16%, tem aqui também a Master Lab, está com 20,5% de vacância, o Cone G06, lá em Cabo de Santo Agostinho, com 27,3%, e o Tectal em Hortolândia com 17,1%. Perfeito, pessoal? De HGLG é basicamente isso. Bora acompanhar o fundo, ver como ele se sobressairá aí em relação às vacâncias. Tem aí também, no decorrer do ano, diversas renovações de contratos. Também tem revisionais, como vimos aqui, para algumas revisionais em troca de uma maior extensão no contrato, o fundo reduziu o aluguel, mas ele tem também como compensação a possibilidade de majoração dos aluguéis de alguns ativos, como a gestão comenta, na ordem aí entre 20% e 50%. Então, se por um lado, com alguns contratos ele perde receita, por outros ele compensa com a majoração aí dos aluguéis. Fechou? Lembrando que este vídeo, pessoal, não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que não é inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, deixe o seu joinha para fortalecer aqui a nossa produção de conteúdos. Por hoje, de HGLG11 é basicamente isso. Fraterno abraço a todos, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.